ritmo de gargalhada, a gente já tá de volta. Seu Moisés, escutei aqui sua gargalhada, seu Moisés. Mas eu não vou poder fazer o que estimulou essa gargalhada geral do estúdio, tá? Só dos bastidores, aí você vai ter que conferir no site os detalhes. Turma, ainda nesse clima de teatro, eu tenho aqui mais um convidado. Ele que é produtor cultural e também ator. Huber está aqui junto comigo. Huber Marques, tudo bom? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. De antemão, parabéns pelo figurino. Imagina. Você já veio assim, fantasticamente preparado para o nosso chegar aí. Então, Huber, quero conhecer um pouco mais sobre essa questão da produção. Quando a gente fala de produção teatral especificamente, a gente fala do que vem ali pela coxia, né? Da coxia para trás. O que envolve toda uma produção, os detalhes? Qual é o primeiro passo, por exemplo? Bom, na verdade, é um universo muito vasto, né? Para você chegar ao ponto de apresentar, de vender um espetáculo, a gente passa por vários processos, né? Primeiro, a gente tem que, obviamente, ter um produto, ter um espetáculo enquanto produto, né? Ele finalizado, ele já com a ideia maciça. Ele concebido já, né? Exatamente. A partir disso, a gente vai partir para um segundo passo, que é, por exemplo, a pesquisa de se existe um público segmentado, se existe um público específico para ele ou não, se é um espetáculo de fato popular, né? Isso para enxergá-lo enquanto produto de venda, né? Antes disso ainda existe a parte da produção de captação de recursos, por exemplo, que você já tem que ver o espetáculo como um produto a partir de um outro ângulo, né? Pensando em quais as empresas podem se interessar por aquele segmento, por aquele tipo de linguagem, por aquele formato, né? Se tem, por exemplo, se é um espetáculo infantil, quais são as empresas que têm as crianças como foco, como cliente principal, né? Se é um espetáculo adolescente, quais são as empresas que têm esse foco para adolescentes. Então tem toda uma pesquisa... Tem todo um protocolo a ser seguido, exatamente, né? E aí, paralelo a isso, existe uma outra produção que é a produção artística, que já envolve diretamente o espetáculo em si, que também são segmentos que nós atuamos, também a Huber Produções, que é toda a parte que dá assessoria, de fato, a moldura mesmo do espetáculo, né? O cenário, figurino, iluminação, né? O roteiro em si, a parte de direção cênica, existe toda essa produção para que o espetáculo vá tomando corpo, né? E enfim, que se encaixe a alma e a coisa nasça como tem que nascer. Ou seja, por tudo que você já me narrou, até a gente sentar lá e esperar a cortina abrir, a gente está falando de quanto tempo? Olha, isso é muito relativo, né? Isso depende, assim, de vários fatores, depende do grupo, né? Do intuito de cada grupo, assim. De fato é muito relativo, existem, obviamente, espetáculos que conseguem ser montados, concebidos, produzidos em 3 meses, e assim como existem outros que levam 3 anos, né? Dentro da nossa produtora, a nossa média é de 6 meses, até porque a gente precisa, de fato, de um fluxo, então a gente trabalha geralmente com essa medida de 6 meses. Mas existem projetos que eu estou trabalhando há 3 anos, 4 anos, assim como a Cássia disse, que tem uma pesquisa, né? Geralmente esses projetos muito a longo prazo são projetos meio pessoais, que a gente se apaixona e se dá o direito de ir aos pouquinhos, né? Se aprofundando. Agora, quando você vê a coisa como produto, que você precisa de fato vender, então aí entra a agenda no meio do processo. Você tem que finalizar, vender, formatar e entregar para o público. Brasa. Até porque quando você fala de agenda, a gente pensa que há uma pauta nos teatros que são preenchidas e assim, eu sei que é uma disputa louca. Tem gente que atira no pé do outro para poder pegar essas pautas. Como é que isso funciona de fato? Na verdade, assim, eu acho que isso não é um privilégio só de São Luís. Eu acho, na verdade, que o movimento artístico cultural, eu acho que no Brasil, eu acho que ele ainda é muito maior do que o número de espaços que se tem disponíveis, né? Em São Luís isso fica muito evidenciado, porque a gente está aqui, obviamente, a gente acompanha isso de perto. Então a gente que precisa de espaços, né, tecnicamente prontos para receberem espetáculos, enfim, eventos, projetos que tenham como cunho entretenimento em geral, para a gente ainda é uma dificuldade muito grande, né? Porque nós temos, na verdade, muitos espaços, mas a gente tem um contingente de produções muito maior do que os espaços suportam, né? Então, assim, nós temos poucos teatros muito grandes, né? Não temos ainda espaços preparados para receber grandes públicos para teatro, né? O teatro que tem uma maior capacidade, ele recebe mais ou menos 700 espectadores. Então, assim, para algumas produções isso ainda é pequeno, né? Quando você passa a ver a questão financeira, às vezes, por exemplo, 700 ingressos não comporta o valor que precisa se arrecadar para pagar aquela produção. Você vai ter que estender uma temporada, né? Para que aquilo seja viável. Exatamente. Então, assim, a gente de fato ainda enfrenta essa dificuldade.
né? E assim, até porque não são só os espetáculos que ocupam esses espaços, né? A gente tem espetáculos de escola, espetáculos de dança, espetáculos curriculares, extracurriculares, eventos, né, institucionais, empresariais, do governo, enfim, do município. Então são vários eventos que acabam superlotando as casas. O que é muito bom, obviamente que a gente cria um movimento, uma disputa, eu acho que isso incentiva a atenção, né, para esse segmento. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque assim, eu como espectadora, eu fico pensando, a gente sempre sabe, olha, tá aberta a pauta do teatro tal, e aí todo mundo, é do ano. Fila. Você tá entendendo que é a pauta do ano, assim, tudo que vai ter de produção ao longo de um ano. Então, mas eu fico, por exemplo, hoje é quinta-feira, o que vai estar no teatro? A sensação é que a demanda é muito maior do que a quantidade de palcos, de fato, sim. Mas e cadê toda essa produção de segunda a domingo que a gente pouco vê? É como você está falando, tem outros eventos que são institucionais, né? Tem shows, são categorias diferentes, né? Exato. E por falar de categorias, como é que é essa distinção entre uma e outra? Porque você já produziu musical, sim, você já produziu shows, sim, você já produziu peça teatral, tudo. Desfiles. Na verdade, assim, a partir do momento que você precisa enxergar o espetáculo, independente do segmento, como produto, ele tem mais ou menos um caminho parecido, né? Porque é um produto, aquilo que eu coloquei no começo. Ele tem ali o começo, o meio e o fim. Exatamente, o processo é mais ou menos o meio. O que vai diferenciar, de fato, são esses segmentos. É o público, como eu disse, o público que você vai investir, é o empresário que você vai investir. Agora, é claro, assim, né? De acordo com as complexidades de cada um, por exemplo, um espetáculo de teatro ele envolve um grupo de itens, né? De ingredientes diferentes de um show musical, né? Apesar de que o nosso trabalho dentro da Huber Produções, ele é muito voltado para o teatro, até porque a minha formação artística nasceu do teatro, né? Antes de apostar ou de ser roubado pelos bastidores, que é uma grande alegria na minha vida, eu comecei no teatro, né? Comecei de uma maneira muito terapêutica, enfim, né? Foi Nossa, uma que coisa delícia, muito pessoal. ou seja, você sabe das necessidades de quem está ali em cena, né? Exatamente, eu não imaginava que ia se tornar um dia a minha profissão, que eu ia viver disso, né? Mas, então, assim, a gente tem como característica no nosso trabalho, no meu trabalho, levar essa linguagem teatral para todas as produções, né? Então, mesmo nos shows tecnicamente musicais, a gente leva uma linguagem muito teatral, né? Enfim, isso fica bem impresso quando o público conhece um pouquinho do nosso trabalho. Mas tem, obviamente, como eu disse, os segmentos eles diferenciam, né? Dentro de uma certa ótica, né? Os caminhos, as preparações dos artistas, né? No espetáculo de teatro você tem um trabalho com os atores que tem uma especificidade, já num show musical os ensaios já tem um outro formato, já tem uma outra linguagem, tem uma outra necessidade cronológica, né? Então, mas a hora que finaliza, a atenção é a mesma, a paixão é a mesma, né? O entretenimento é o mesmo para quem está ali. Pra gente que faz, é porque ama, né? Independente de ter se tornado uma profissão, mas o ingrediente principal, a raiz do que eu faço foi e sempre vai ser o amor mesmo, a paixão pelo que eu faço, porque sem isso, até pelas dificuldades que já foram citadas, que a gente sabe que são reais, de captação de recursos e a dificuldade mesmo física do trabalho, apesar de ser muito apaixonante, mas é um trabalho muito árduo, né? A gente que trabalha com arte sabe disso, porque a matéria-prima, ela vem muito, muito do fundo, então é um trabalho dolorido, muito prazeroso, né? Que nos encanta, nos hipnotiza, mas que esgota. Para você transformar isso numa profissão é muito sério, é tão sério quanto um médico, quanto um bancário, quanto um professor, né? A partir do momento que você precisa enxergar isso como profissão, ele te exige muito, né? Então... Ai, gente, que delícia. A gente vê que o cara é apaixonado pelo que faz de fato. Ruba, obrigada a tua presença aqui junto com a gente. Pelo convite. Tem alguma produção vindo aí pra gente encerrar rapidinho? Bom, nós temos, em maio, nós faremos a 4ª temporada do musical infantil Era Uma Vez, com Fernando de Carvalho. Adoro, que é lindo. Eu fui lá assistir, eu falei, vou gravar, vou ficar um pouquinho, ficar até o fim. Vamos trazer pra cá. Vamos, por favor, em maio, lindo, tudo lindo. A gente faz dias 9, 10, 11 e 12 de maio, no Teatro Arthur Azevedo, em comemoração ao Dia das Mães, inclusive. Ai, que vai ser lindo. A 4ª temporada vai ter uma cena nova, vai ser bem interessante. É um público que já foi visto por muita gente, um espetáculo que foi visto por muita gente, baseado nos grandes clássicos dos contos infantis, né? E a gente deixa já de antemão o convite, mais próximo a gente vem aqui para chamar. Olha, o palco aqui já é seu e aqui não precisa brigar pela pauta. Obrigado. Tchuro, vamos fazer assim, olha, participa lá com a gente que eu vou pro intervalo rapidaço e eu volto já com muito mais. Chega aí, sai daí não.